Oi, 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 galera, tudo tranquilo, moçada? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tonight. Moçada, eu vou falar para você nesse vídeo sobre as duas equações mais importantes quando o assunto é gás nas suas provas de Enem, vestibulares e, de repente, outros processos seriados também. Bora lá? Se você ainda não estiver inscrito, inscreva-se no canal Química Tonight e no final, se você entendeu, se você gostou do vídeo, dê um molde like que eu já fico feliz. São apenas 6 vezes 10 elevado a 23 likes, tá bom? Mas se não gostar também, sem problemas. Então eu vou começar falando da equação geral do gás ideal. Gás ideal é um gás que não existe. Mas como assim não existe? O que existe é gás real. Em determinadas condições, um gás, ou melhor, em determinadas condições, os gases têm comportamento ideal. Tá bom? Um comportamento hipotético, utópico, tá bom? Mas vamos ao que interessa. Para qualquer gás ideal, o produto pressão vezes volume dividido pela temperatura é sempre um valor constante. Saber disso para qualquer gás ideal que você pensar. Mas tem um jeito matemático mais bonito de escrever isso. Você pode escrever assim: pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual à pressão final que multiplica o volume final dividido pela temperatura final. Tranquilo? Essa equaçãozinha permite que você resolva um punhado de situações em provas, mas bastante mesmo. Ela é uma equação que é utilizada para quando tem uma transformação. Perceba que você tem dois estados, estado 1 ou estado inicial e estado 2 ou estado final. Ah, mas lá no primeiro vídeo da série de gases do canal Química Tonight, tinha lá uma equaçãozinha para transformação isotérmica, outra para transformação isobárica, outra para transformação isovolumétrica. Beleza, é isso mesmo. Mas você sabia que essa que você está vendo agora substitui todas aquelas outras três? Olha que bonito. Olha que coisa mais linda do mundo. Olha para essa última equação que eu te mostrei. P1, V1, T1, P2, V2, C2, dá para decorar assim, pivete 1, pivete 2, ou ainda, para viver tranquilo, preciso viver trabalhando. Pronto. Memorizou? PVT, PVT. O que aconteceria se a temperatura fosse constante? Ué, professor, eu corto a letra T. O T1 é igual ao T2. O que sobra para você, então? P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2, que é a equação da transformação isotérmica que você já viu no outro vídeo. E se falar numa prova de vestibular, prova do Enem, de um processo que tem a pressão constante? Elimine a letra P. Corta o P1, corta o P2. O que sobra? V1 sobre T1, que é igual a V2 sobre T2. Pegou? E se for um processo que aconteça a volume constante? Corte o V. O que sobra? P1, T1, P2, T2. E olha que legal que tem por trás disso. Quando a temperatura é constante, quem que muda? Pressão e volume. Perceba que tem um produtozinho aqui, uma conta de vezes. Ah, o produto, ele me lembra, Wanderson, grandezas inversamente proporcionais. O que acontece quando a pressão é constante? Bom, se a pressão é constante, quem que muda? Volume e temperatura. Você está vendo aqui uma divisão. Se eu estou vendo uma divisão, é porque são grandezas diretamente proporcionais. Pegou? Beleza? E na última, mesma coisa. O que acontece quando o volume é constante? Quem que muda? Pressão e temperatura. Estou vendo uma divisão entre essas grandezas. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Então é o seguinte, essa equaçãozinha que eu apresentei para vocês nesse vídeo, P1, V1, T1, P2, V2, T2, ela serve para qualquer transformação. Ela serve para isotérmica, desde que você corte as temperaturas. Ela serve para isobárica, desde que você anule as pressões. E ela serve para isovolumétrica também, desde que você anule os volumes. Olha que bonitinho. Essa é a equação geral do gás ideal. Quando é que um gás real consegue ter comportamento ideal? Em temperaturas altas e pressões baixas. Nessas condições, todos os gases se comportam praticamente do mesmo jeitinho. Eles têm um comportamento hipotético, um comportamento utópico, um comportamento ideal. Beleza? Tranquilo? Percebeu como essa equação geral do gás ela serve para qualquer transformação. Para isotérmica, para isobárica, para isovolumétrica e serve também para transformação politrópica, que é quando você mexe em tudo. Mexe na pressão, mexe no volume e mexe na temperatura. Beleza? Para você treinar esse tipo de equaçãozinha, um exercício resolvido bonito aqui. 20 litros de gás oxigênio, isso é volume, foram mantidos a 27 graus Celsius, que dá 300 Kelvin, e 3 atmosferas de pressão. Então você conhece o volume inicial, temperatura inicial e pressão inicial. Olha a pergunta, qual é o volume desse gás? Volume final, né? A 127 graus Celsius, ou seja, 400 Kelvin e 5 atmosferas de pressão. Percebe que basta você usar a equaçãozinha. Vamos lá? P1, V1, T1, P2, V2, T2. Vamos substituir. Pressão inicial, 3 atmosferas. Volume inicial, 20 litros. Temperatura inicial, 300 Kelvin.
Pressão final, ela é de 5 atmosferas. Volume final, eu não sei. E a temperatura final, essa eu sei que é de 400 Kelvin. Basta você substituir. 3, 20, 300, 5, V2, 400. Aí corta os zeros, né, multiplica cruzado, do seu jeitinho. Quanto vai dar essa continha, Wanderson? Volume final vai ser de 16 litros. Pegou? Esse é um exemplo bem simples de aplicação dessa lei, ou dessa equação do gás ideal. Resposta vai dar letra D, de dado 16 litros. Perfeito? Entendeu? Ah, mas você falou de duas equações no comecinho do vídeo. Verdade, a primeira já foi. A equação que usa para transformações é a equação geral. Acabamos de aplicar, inclusive. Tem uma outra para fechar, que é a equação de Clapeyron, ou Clapeyron, se você quiser falar mais abrasileirado, né? Equação de Clapeyron. O que é isso, professor? Essa observação já fiz nesse vídeo. Para qualquer gás ideal, o produto P vezes V sobre T é constante. Tá, mas é constante, mas vale quanto isso? Vamos calcular. Se você pegar 1 mol de gás nas condições normais de temperatura e pressão, que é 1 atmosfera e 273 Kelvin, esse PV sobre T vale 0,082, que a gente vai batizar com o nome de R, constante universal dos gases. Wanderson, se você pegasse 2 mols, ao invés de 1 mol só, quanto que dá essa relaçãozinha P vezes V sobre T? Se alguém não se lembra, a pressão na CNTP é 1 atmosfera. O volume é o 22,4 e a temperatura é o 273 Kelvin. É só substituir e fazer a continha. Bom, quando você faz esse PVT para 1 mol de gás, vale 1 R. E se você calcular o PVT para 2 mols de gás, vai dar 2 R. E se você pegar o PVT para 3 mols de gás, vai dar 3 Rs. Para 80 mols, 80 Rs. E se eu pegar N mols, que é um número genérico agora, para N mols, esse PVT daria N vezes R. Entendeu? Vamos só fazer uma modificação agora. Vou pegar esse T, jogar para o outro lado multiplicando. O que vai virar? Pobre verdão não resiste ao tricolor. Ou puta velha não resiste tarado. Ou para votar não rasgue o título. Qualquer coisa assim. Entendeu o que eu falei? Tranquilo? Então, essa equaçãozinha chamada equação de Clapeyron, que é o PV-NRT, ela é derivada dessa observação que a gente fez para o gás ideal. Mas quando que eu uso a equação geral? Pivete. E quando que eu uso essa PV-NRT? Bom, aquela equação geral você usa para transformações. Tem que ter 2 momentos, estado inicial e estado final. Agora, quando não se trata de transformação, aí você vai usar a equação de Clapeyron. Então, são as duas que o vídeo traz. Pivete 1, pivete 2, ou equação geral, e a equação de Clapeyron, que é o PV-NRT. Tá claro isso? A primeira você usa para quando tem 2 situações, 2 estados. Estado 1, estado 2, estado inicial e estado final. A de Clapeyron, não. É para quando não se trata de uma transformação. Vamos aplicar essa formulinha. Olha que bonito. 5 mols de um gás ideal. Peraí, 5 mols é o número de mols, é o N. A uma temperatura de 27 graus. Peraí, temperatura, que vai dar 300 Kelvin. Ocupa um volume de 16,4 litros. Isso é volume. A pressão exercida por esse gás. Espera aí, ele te deu o número de mols, que é o N. Te deu a temperatura, só falta você converter para Kelvin, eu sei que você sabe fazer isso. Ele te deu o volume e perguntou a pressão. E ainda de presente te deu o valor da constante dos gases. Isso sempre vai ser dado, é óbvio, né? E a equaçãozinha, como é que é? Bom, ele não fala de início e fim agora. Só fala de cálculos de quantidades. Te deu número de mols, te deu temperatura, te deu volume e pediu a pressão. Equaçãozinha, pobre verdão não resiste ao tricolor. Pronto. Basta vocês substituírem. Ele quer a pressão. P vezes 16,4, que é igual a 5 mols, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura que tem que ser em Kelvin. Resolvendo essa continha que vocês fazem de boa, tenho certeza disso, vai dar quanto? 7,5 atmosferas, que vai dar letra D de jeans. Pronto, te mostrei 2 equaçõezinhas e 2 aplicações, né, uma de cada, certo? A equação geral é para quando fala de transformação, tem um estado 1 e um estado 2. Pode ser transformação isotérmica, pode ser isobárica, pode ser isovolumétrica, pode ser ainda a tal da politrópica, que é quando você muda tudo, não mantém nada, não deixa nada constante. Beleza? Então, quando tem 2 estados, equação geral. Pivete 1, pivete 2. Quando não fala de transformação, aí você usa a equação de Clapeyron, que a gente acabou de aplicar. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Beleza? Se gostou, mais uma vez eu digo, dê o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo sobre o assunto gases. Fui!